7 jogos, 29 gols marcados. Mais de 4 gols por partida. Foi uma rodada, a penúltima da Série A, movimentadíssima, onde todos os times da parte de cima da tabela venceram. Foram tantos gols que, para não cansar você que nos acompanha, vamos dividi-los em 2 partes. O Fluminense venceu o Goiás fora de casa com 2 viradas. Depois que o colombiano John Arias abriu o placar, Pedro Raul empatou. E Nicolas colocou o Esmeraldino na frente. Cano, artilheiro do Brasileirão, marcou o segundo do tricolor carioca e 11º dele no campeonato. E William decretou a vitória, 3-2. Já o Atlético Paranaense não deu chances ao Xará goianiense. O argentino Coelho fez o primeiro. O segundo foi do uruguaio Agustín Canóbio. O também uruguaio Terans marcou este golaço. Kelvin descontou para o Atlético Goianiense. Mas Léo Cittadini encerrou a goleada, 4-1. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo fizeram um jogo alucinante. Com 3 minutos de jogo, o goleiro são paulino não segurou a cabeçada de Pedro Henrique. Pouco depois, Nicão só teve o trabalho de empurrar para o gol e empatar. De novo Pedro Henrique e de novo de cabeça, 2-1 Inter. O São Paulo repetiu a fórmula e Nicão empatou novamente. De pênalti, Edenilson colocou os donos da casa mais uma vez em vantagem. E Luciano usou a cabeça para deixar tudo igual, 3-3 placar final. Em São Paulo, o Corinthians saiu na frente do Coritiba com Roger Guedes. A equipe paranaense empatou com Luciano Castan. Depois de confusão na área, Adson, que tinha acabado de entrar, fez o segundo do timão. E Raul Gustavo completou 3-1 Corinthians. A equipe paulista assume assim a vice-liderança, atrás do Palmeiras, que joga nesta quinta-feira. Destacar também aí a assistência do alemão que passou aqui pelo Metropolitano, hoje está no Internacional, garoto de Campoerê. O que passou, torço muito para esse menino porque, olha, ele ralou bastante. Deu assistência e ainda sofreu pênalti que o Edenilson acabou marcando. Nos demais jogos, vitórias de Flamengo, Bragantino e Santos. E ainda como destaque, o registro do maior público do Campeonato Brasileiro da temporada do nosso futebol até aqui. 65 mil torcedores assistiram no Mané Garrincha em Brasília. Mais uma vitória rubro-negra. Em campo, o Flamengo correspondeu. Pior para o Juventude, lanterna do Brasileirão. O goleiro César Benck tentou evitar, mas a bola entrou na cabeçada de Pedro. Em jogada bem parecida, o mesmo Pedro ampliou. Também de cabeça, Everton Ribeiro fez mais um. E mais uma vez, pelo alto, o Flamengo decretou a goleada, 4-0. Em Bragança Paulista, o RB Bragantino venceu o Fortaleza por 2-1, com gols de Lucas Evangelista e de Gabriel Novaes, já nos acréscimos. E na Vila Belmiro, o Santos superou o Botafogo. Os gols foram de Léo Batistão e Marcos Leonardo. E antes de atualizarmos a classificação e confirmar os 2 jogos de hoje, o nosso colunista do Arena ND+, o Fábio Machado, desceu a lenha no Lisca doido que trocou o Sport pelo Santos. Vamos dar uma olhada? Olha, além de doido, segundo o Fábio Machado, o Lisca também é desonesto e antiético. Ele faz essa pergunta. E lá no final, você pode clicar no nosso portal, tem a entrevista do presidente do Sport. Se a gente puder botar só um pouquinho ali, porque ele ficou indignado. Porque, segundo ele, o Lisca fez todo um trabalho para fazer de conta que a torcida queria a cabeça do treinador e por isso ele saiu naturalmente. Enfim. Da nossa conversa, ficou claro que estava sendo criada, né, uma narrativa para que o clube demitisse o treinador, e onde ele começou a alegar que a torcida do Sport havia o demitido, né, que não havia mais clima para que ele ficasse, e nós seguramos e não tivemos nenhuma atitude em relação a isso. Por quê? Porque seria uma atitude em que oneraria muito o nosso clube, né?
como vocês sabem, todo contrato com o treinador, com o jogador, sempre tem uma cláusula de rescisão. Então, eu não poderia jamais... Você pode acompanhar essa entrevista completa. Primeiro ele faz esse raciocínio da responsabilidade e depois o presidente também pega pesado no Lisca, que abandonou o esporte para treinar agora o Santos. Na próxima partida ele já comanda na beira do campo. Ontem na Vila apenas assistiu a vitória do Peixe sobre o Botafogo. 2 jogos hoje vão fechar essa penúltima rodada do turno. Vamos dar uma olhada aqui, 7 da noite, vai alterar a tabela, a gente vai mostrar daqui a pouco a Cuiabá e Atlético Mineiro, jogo na Arena Pantanal, e um pouco mais tarde, às 8 horas, no Independência, em BH, tem América e Palmeiras. Classificação após os 7 jogos de ontem: Palmeiras segue na liderança, 33, mas o Corinthians está na cola, 31. Fluminense, 31. Atlético, 31. Galo, 31. Pode chegar a 34. O Palmeiras a 36. Olha como tá boa a briga. O Inter tá muito bem, 30. O Flamengo vem subindo de produção, 27 pontos junto com o Bragantino. Santos e São Paulo, 25. Ceará, 24. Botafogo é que tá mal. 12º, 21 pontos ao lado do Avaí e do Goiás. Cuiabá e Coritiba, 19, zona do rebaixamento. América Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Série B, encerramento da última rodada do turno. O líder Cruzeiro foi até Maceió, no Rei Pelé, e saiu na frente do CSA com esse gol de cabeça do Luvanor. Só que o Lucas Barcelos empatou o confronto, que terminou empatado em 1-1. Final, CSA e Cruzeiro 1-1. E a Chapecoense, hein? Não se ajuda, sobretudo quando joga na Arena Condá. O time recebeu o Guarani, penúltimo colocado, e não saiu de um empate, 0-0. Resultado muito ruim para as suas pretensões de se afastar da zona de rebaixamento e tentar se aproximar do bloco de acesso, como vamos confirmar no portal ND+. Terminou, portanto, a primeira fase, o turno da Série B, e a classificação ficou assim: Cruzeiro, 42 pontos, Vasco 35, Bahia 34, Grêmio 33, o G4 hoje, se o campeonato terminasse, os 4 classificados para a Série A, o acesso. Mas ainda na briga, Tombense 28, Sport 27, Londrina, Novo Horizontino 26, Sampaio Correia, CRB 25, Criciúma é o 11º com 24, Brusque é o 12º, junto com a Chapecoense, 22 pontos, a Ponte Preta também com a mesma pontuação. Operário de Ponta Grossa, Ituano, CSA 20 pontos, zona do rebaixamento. Náutico 18, Guarani 18, Vila Nova com 14, o CSA também está, portanto, na zona do descenso, abre a zona da degola. Amanhã a gente confirma aí os jogos do final de semana dessa Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação final da primeira fase, terminou o turno, portanto, todas as informações estão no nosso portal, o Arena ND+. E mais um caso de agressão contra árbitros de futsal aqui do estado, para a gente fechar o esporte. Depois de Ituporanga, ontem foi a vez de Indaial, ginásio Sérgio Luiz Peters, categoria sênior do Campeonato Municipal de Indaial. Alguns jogadores do Meteoro que atuavam contra o Malhas Melo partiram para cima do árbitro Luiz Ferreira Marques, de 41 anos. Um boletim de ocorrência foi feito na Polícia Militar e um inquérito deve ser instaurado pela Polícia Civil. Ademir Packer, presidente da Fundação de Esportes lá de Indaial, anunciou que a punição aos envolvidos será rigorosa. Mais um ato lamentável, o Alexandre José falou agora há pouco, vai repercutir também daqui a pouco no Tribuna do Povo, mas enquanto não houver punição, exclusão e até união dos próprios árbitros, a coisa vai continuar. Porque eu tenho conversado, o pessoal tem pedido força pra gente, com certeza, a gente jamais vai se omitir. A gente quer dar notícia boa, ruim também, mas ao mesmo tempo a gente está querendo já, desde Ituporanga, um vídeo de algum árbitro, de algum responsável, para falar em nome da categoria, mas ninguém acaba se manifestando. Mas nada justifica o que acontece.